Os que estão aqui digam amém. Homens digam amém. Os cruzeirenses também, amém. Irmãos amados, eu quero dizer algo aqui importante. Neste próximo sábado nós temos encontrão de homens. Amém, homens? Qual que é o horário mesmo? 19 horas. Vai ser lá na igreja quadrangular do bairro São Paulo. Amém? Vai sair daqui da porta do culto. Que horário, irmão? 18h30 vai encontrar aqui e sair da porta da igreja. Amém, homens? Amém, homens? Vamos lá, em nome de Jesus, culto de encontrão de homens. Próximo sábado e terça-feira, sem ser essa na outra, não é isso? Sem ser nessa próxima terça da outra semana, culto dos valentes. Tem valente de Deus aqui? Então, olha, culto dos valentes, culto dos homens, sem ser essa terça, na outra terça, ok? Gênesis capítulo 32, verso 22 em diante. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo que ele tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe o homem: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com homens e prevalecestes. Amém? Olha que texto maravilhoso. Verso 28 diz assim: então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Verso 29. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Amém? Verso 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol, ou nascia o sol, quando ele transpôs o Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sob a articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que nós estamos lendo é uma das histórias mais famosas do Velho Testamento. Essa história, ela fala de um dos patriarcas da Bíblia, um dos patriarcas da nação de Israel. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui sobre um fato ou um momento da história da vida de Jacó. Jacó é um dos maiores patriarcas da igreja, um dos maiores patriarcas de Israel, do povo de Israel. A nação de Israel é originada através da vida de Jacó. E olha que coisa interessante nós vemos aqui. Nós vemos aqui um homem chamado Jacó, e a Bíblia diz que ele está vivendo uma vida angustiante.
Jacó vivia uma vida errante. Jacó já havia sido prosperado por Deus. Jacó tinha cerca de 400 homens ao seu comando. Jacó tinha 4 mulheres, ou seja, 2 filhas de Labão. As 2 filhas de Labão, Leia e Raquel, e as 2 servas delas, com as quais Jacó também teve filhos. E Jacó está vivendo uma vida, mas Jacó vivia uma vida de muita angústia. Jacó não era feliz. Irmãos, interessante que o mundo que vivemos e a vida que vivemos nos dias de hoje também é assim. Uma vida de lutas, uma vida de dificuldades, uma vida de grandes pressões para... Eu preciso de dinheiro para cuidar da família, eu preciso passar no concurso, eu preciso crescer, eu preciso ser promovido na empresa, eu preciso fazer a empresa crescer. Enfim, tantas pressões de um lado e de outro. Esta é a vida que nós vivemos no mundo moderno. Jacó estava também pressionado. Jacó tinha um histórico de uma vida errada, uma vida sem propósitos. E agora Deus está levando Jacó a ter uma transformação em sua vida. Eu quero lembrar que muitas vezes Deus vai permitir a gente ficar insatisfeito. A insatisfação é um ambiente propício para Deus agir. Eu, quando vejo alguém que está muito satisfeito, eu fico pensando, se Deus quiser falar com ele, ele não vai ouvir, porque ele está muito satisfeito. Se Deus quiser dar uma direção diferente, ele não vai perceber, porque ele está muito satisfeito. E às vezes nós ficamos tão satisfeitos com o que nós temos, que nós não vamos ouvir a Deus, e é verdade. Amado irmão, a Bíblia diz que Jacó está angustiado, triste. E então a Bíblia diz que Jacó passa por uma experiência que vai mudar a sua história. E nós queremos aprender com essa experiência. A Bíblia diz que Jacó, ele vai lutar a noite toda, sozinho. Ele e um homem. E este homem que a Bíblia diz é um anjo. Aqui é uma teofania. Quando o anjo assume a forma humana por causa de um propósito de Deus na terra. E Jacó agora vai lutar com um anjo. E ele luta a noite toda com um anjo. E a Bíblia diz que ao final daquela noite, ao final daquela madrugada, Jacó, o sol está nascendo, e Jacó está lá, apontando lá no horizonte, manquejando de uma perna. Ele está com uma coxa ferida. E ele atravessa o vale de Jaboque. Ele atravessa o riacho. E ele vai encontrar com a sua família. Mas a Bíblia diz que Jacó está manquejando, mas a sua vida foi mudada. A sua vida foi transformada. O Jacó da noite anterior não é o Jacó da manhã seguinte, porque na noite anterior era o Jacó mentiroso, era o Jacó suplantador que rouba a oportunidade que é do outro, o enganador. Mas agora na manhã seguinte é o Jacó transformado, é o Jacó nascido de novo, é o Jacó que conheceu a Deus, é o Jacó que está no centro da vontade de Deus. Ele está manquejando, marcado por Deus naquela luta, porém está abençoado por Deus. Nós também precisamos passar pelo que Jacó passou. Todo crente precisa passar pelo que Jacó passou. Todo crente precisa ser transformado por Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que intelectualmente se convenceram de Jesus. Mas a experiência do evangelho não é só aqui. Ela passa por aqui principalmente. Um coração mudado por Deus. Uma vida verdadeiramente mudada por Deus. E quando Deus vai mudando, Deus quer nos levar também para um momento de luta. De luta com quem? De luta conosco mesmo e com Deus. Foi nesse ambiente de luta que Deus mudou a história de Jacó. E Deus quer mudar a sua história. Nós vemos Jacó encontrar-se, tomar decisões e ficando só. E nós vamos ver em cada atitude de Jacó naquela noite, nós vamos ver Deus tratando.
Primeira coisa, a Bíblia diz que ali Jacó faz a luta da renúncia. A primeira luta que Jacó encontra naquela noite é a renúncia. E o texto diz, no verso 23 e 24, tomou a sua família e fez a família atravessar para o outro lado. E fez passar tudo o que ele tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos amados, a primeira luta que Jacó teve que lutar naquela noite é a luta da renúncia. Ele teve que abrir mão de tudo que ele tinha. E ele passou a família pelo riacho. Imagina essa cena. Ele passa a família pelo riacho. E ele fica do outro lado só. Jacó passou as mulheres, as suas 4 mulheres. As 2 mulheres, as 2 servas, e os 11 filhos, e os 400 homens. E tudo que Jacó tinha, ele passou para o outro lado, deixou do outro lado. E ele ficou do lado de cá. Jacó teve que aprender a renunciar. A renúncia, ela traz mudança na vida de um cristão. Irmãos, qual área da nossa vida nós ainda não renunciamos? Existem coisas na nossa vida que, se nós não renunciarmos, nós nunca vamos agradar a Deus. Muitos de nós precisamos lembrar de uma coisa: eu preciso renunciar isso aqui. Eu preciso dizer não para essas coisas aqui. Se eu não disser não para isso, vai ser perda de tempo eu ir na igreja. Irmão, Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para ser discípulo de Jesus tem que abrir mão. Será que eu e você estamos dispostos a renunciar? Esta luta, Jacó lutou, dizendo: olha, atravessa todo mundo, olha, vamos passar por lá de lá. Mulheres a quais ele amava, filhos os quais ele amava, tudo que lhe pertencia, ele deixou do outro lado. Tem gente, irmão, que até hoje não conhece Jesus. De fato, não teve uma experiência com Cristo, porque ele ainda não renunciou. Não renunciou aos amigos. Os amigos que o atrapalham de servir a Deus. Pastor, mas a gente tem que... Não. Tem amigo que agora, em determinados momentos da nossa vida, eles não serão bênção. E nós precisamos renunciá-los. Tem amizades que não nos vão servir de nada. Tem que renunciar. Existem coisas que, se você não renunciar, vai te arrastar para o mundo. E eu estou falando como um profeta de Deus. E assim diz o Senhor: se você não disser não para aquelas coisas, as quais eu não sei, mas o Espírito Santo está falando com você, e agora, se você não disser não para isso, isso vai destruir a sua vida. A primeira luta que leva a gente à transformação é a luta de dizer não, de renunciar. Renuncie às rodadas de cerveja. Renuncie o happy hour com música mundana que atrai demônios. Renuncie o sexo fora do casamento que não agrada a Deus. Renuncie coisas que aparentemente são inofensivas, mas que não agradam ao Senhor. Renuncie aquela bicotazinha que não faz mal a ninguém. Renuncie aquele pequeno trago que damos, mas que não nos causa nenhum problema e nem nos atrapalha. Assim pensamos. Renuncie isto. Renuncie a vida que não agrada a Deus. Renuncie o namoro de mão aqui, mão ali. Renuncie o namoro de pegar nisso, pegar naquilo. Se você não renunciar, isso vai destruir a sua vida. Renuncie. Renúncia é o caminho do Evangelho. Se hoje estamos aqui celebrando porque Jesus venceu na cruz, e Jesus só venceu na cruz porque Jesus renunciou do primeiro ao último dia. Jesus começa renunciando o céu, abriu mão do céu. Renunciou à glória,
abriu mão da glória. Desceu, assumiu a forma de homem, limitado, sujeito ao pecado. Ele se submeteu a todas as formas de humilhação. Mas Jesus, ele renunciou. E por causa da renúncia de Jesus, ele foi para a cruz. Por causa da renúncia de Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário. E tudo que Jesus fez produziu vitória para nossas vidas. Se eu não renunciar, irmãos, eu não vou saber o que é Jesus. Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer-te de novo, ele está dizendo em outras palavras, olha, ô Nicodemos, é necessário você renunciar a tudo que você tem. A Bíblia diz de um homem rico, um jovem rico, que chegou até Jesus e disse, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus falou, pois bem, então vai e vende tudo que tens, distribua-os aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois você vem e me siga. Me siga. O que a Bíblia diz que aquele jovem fez? Ele saiu da presença de Jesus triste e foi embora. Porque a vida é renúncia. Sabe, renunciar. E não é fácil dizer não para nós, é fácil, irmãos? Não é fácil. E tem bênçãos que nós perdemos porque nós não renunciamos. Tem experiências que nós não vamos viver porque a gente não renuncia. Segunda coisa que vemos na luta da renúncia é que Jacó ficou sozinho. A Bíblia diz que todo mundo foi para o outro lado. Os bens, os amigos, os empregados, as mulheres, os filhos. E Deus deixou Jacó sozinho do outro lado. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele vai até impedir que alguns amigos cheguem perto de você. Ele vai impedir que pessoas fiquem perto. Vai ter situações em que Deus vai querer trabalhar no nosso coração, em que nós vamos nos sentir sozinhos. E eu já passei por isso muitas vezes. E dizia para Deus, Deus, eu tenho tanta gente que bate nas minhas costas, fala que é meu amigo, que gosta de mim, que o Senhor é isso, o Senhor é gente boa, o Senhor me ajudou, o que você precisar de mim e tal. E agora não aparece ninguém, Deus. Depois de muito tempo eu entendi, aquele momento Deus, não vai lá, deixa ele. Quando nós estamos só, nós estamos propícios para agir de Deus na nossa vida. Deus afasta de nós as grandes festas, Deus afasta de nós as gargalhadas, Deus afasta de nós pessoas e coisas que vão nos tirar do foco, porque Deus nos quer, Ele e nós. Você lembra quando Jesus nos chamou a orar? E Jesus disse assim, entra naquela sala cheia da sua casa, dobra o seu joelho e fala com o Pai. É isso que Jesus disse? Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta após você. Você entrou, fechou a porta. E você vai falar com o Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Há momentos em que Deus quer que a gente fique só. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, Jesus ficava só no monte. O momento mais dramático antes da cruz, Jesus levou com ele 2 discípulos para o Getsêmani. E ele foi e deixou os 2 discípulos aqui. E a Bíblia diz que Jesus caminhou um tempo a mais para o outro lado do jardim. E a Bíblia diz que Jesus se debruça sobre uma rocha. E Jesus vai orar. E Jesus chora. Jesus levanta, volta lá, os homens estão dormindo. Ele fala, mas vocês não podem vigiar comigo, né? Nem uma hora. E Jesus chama a atenção deles e volta. Jesus vai sozinho para o seu canto orar. A Bíblia diz que costumeiramente Jesus ia para os lugares desertos para falar com Deus. Eu pergunto a você, você tem um momento a sós com Deus? Porque Deus quer mudar a sua história. A experiência que nós temos do Evangelho, irmãos, precisa ser aprofundada. O que Deus tem me dito Marcos, o que você viveu comigo ainda não é nada, eu tenho coisas maiores para que você viva.
O que Deus tem dito a respeito da igreja, essa igreja está fazendo 40 anos, né, Marcos? Mas eu quero dizer para você que as grandes e maiores experiências começam a partir de agora na vida desta igreja. Então Deus vai nos levar a caminhar só, mas não é porque Ele é mau, é porque Ele quer a gente com Ele. Lembra de Jesus, disse para os discípulos: atravessa o mar, vai para o outro lado. E a Bíblia diz que ele não entra no barco, ele sobe o monte sozinho, e ele fica lá no monte. A noite desce, e quando a noite desce, você não vê o mar, você só vê um buraco escuro. Ali está o mar. Jesus está lá olhando, e lá de cima Jesus via o sinal do barquinho na escuridão. Jesus está sozinho. E a Bíblia diz que Jesus falou com o Pai. Depois de terminado, ele desce. E a Bíblia diz que Jesus não fez sinal para os discípulos voltarem na margem. Jesus resolveu andar sobre as águas. E ele foi encontrar com os discípulos no meio do mar. O que eu quero dizer para você é que quando nós gastamos tempo com Deus, coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa vida. Você quer uma experiência que você nunca teve? Então comece a gastar tempo sozinho com Deus. Desliga aquela bendita TV. Se tem uma coisa que me estressa é quando eu vou fazer uma visita para um irmão e ele não tem a capacidade de desligar aquela bendita TV. Eu fico pensando, poxa, se o pastor está aqui para orar por ele, televisão, então tá tudo perdido. Quantas vezes eu fui orar na casa de uma pessoa, eu ficava disputando com a televisão, porque o olho dela ficava assim, olhava para mim e olhava para a TV. Apareceu o Tony Ramos, o Antônio Fagundes ali, o pastor, irmão, sangue de Jesus. Nós precisamos vencer a luta da renúncia. Segunda luta, a luta do toque. A Bíblia diz que Jacó está lá lutando com o anjo. Ele está lutando com o anjo. E ele não desanima, ele está lutando com o anjo. Mas a Bíblia diz que em determinado momento o anjo percebeu que Jacó não iria deixá-lo. Então o que o anjo faz? O anjo pega a espada e toca na junta da coxa, na virilha, provavelmente, na junta do quadril. Ele toca na junta de Jacó, para que Jacó o liberasse. Irmãos, o toque na vida de Jacó é para nós o sinal de que Deus, quando nós estamos sendo transformados, Deus vai nos tocar. Em algumas áreas da nossa vida, Deus vai tocar. Talvez você fique com raiva quando o pastor fala de dinheiro, mas Deus está tocando nessa área aí da sua vida. Talvez você fique com raiva quando o pastor fala do seu namoro, mas Deus está tocando nisso aí. O pastor não tem nada a ver com o seu namoro, mas Deus está usando ele para falar com você. Às vezes, quando nós estamos sendo mudados por Deus, Deus vai tocar em algumas áreas. Eu não posso ser crente, porque se eu for crente, os meus amigos vão me abandonarem. Deus vai tocar nessa área aí. Eu não posso, porque eu sou um cara de dinheiro. Como é que eu vou andar com um povo que não tem dinheiro? Porque tem muita gente que acha que o crente é o pobre, é o pobretão. Eu estou na categoria de cima, eu não vou me aliar. Igual tem muita gente que passa aqui e tem essa ideia. Vou entrar ali não, porque aquele povo pobre. Eu vou para uma igreja mais longe, porque lá tem gente mais endinheirado. Pobre alma. Deus, quando quer tratar com alguém, Ele toca em algumas áreas. Aí, irmão, toca no dinheiro. E eu já vi nego que tinha grana, microfone perdido. Pelo amor de Deus. Amém? Amém, irmão? Eu já vi gente que tinha dinheiro para nunca mais se preocupar em trabalhar. Sabe o que acontece? Deus foi lá e tocou naquele dinheiro. E tem coisas que se Deus não tocar, irmão, nós nunca vamos nos importar com Ele. Tem coisas que se Deus não mexer, áreas da nossa vida, se Deus não mexer, irmão, nós nunca vamos lembrar, puxa vida, é Deus. Porque nós achamos que nós somos demais.
E nós não somos, irmão. Quem é muito é Deus, nós não somos. Deus sempre toca. Deus tocou em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor. E a Bíblia diz que Deus toca. O anjo vai lá e toca. Pega a tenaz, o abrasa no altar e passa nos lábios de Isaías, purifica ele. Deus sempre toca. Deus sempre toca. O toque de Deus muda as nossas vidas. A Bíblia diz que o anjo toca em Jacó. Esse tocar faz parte do tratar de Deus. Deixa Deus tocar em algumas áreas da sua vida. Irmãos, eu fico olhando o Lucas tocar aqui, ó. Tem 61 teclas. Cadê o Lucas? 61, ainda lembro das minhas aulas. 61. E quando o Lucas quer produzir um som, o que ele precisa fazer com essas teclas, Lucas? Ele precisa tocar. Quando ele toca, o tocar dele gera o que ele quer ouvir. E às vezes Deus também vai fazer com a gente a mesma coisa. Ele vai tocar na nossa vida, Ele vai mexer conosco, Ele vai tocar em você, vai te incomodar, porque o Evangelho é espada, irmão. Ele incomoda, ele faz a divisão de juntas e medulas, diz a Bíblia. Deus toca, Deus incomoda. Se o Evangelho não te incomoda mais, tem alguma coisa aí. A Bíblia diz que Deus toca. A outra luta é a luta da persistência, eu chamo de perseverança. Deus, Ele ama pessoas que insistem em serem mudadas por Ele. Irmãos, Deus ama pessoas que não desanimam na primeira. Quantos de nós começamos a orar por uma coisa e nós desanimamos? E desanima. Desanimei, pastor. Quanta gente está aí desviado porque desanimou. Tem quanta gente na pandemia que desistiu do Evangelho porque desanimou. Irmão amado, Deus ama quem não desanima dele, quem não desiste dele. E a luta que Jacó teve foi a luta da persistência, de insistir, de perseverar. E olha o que o texto diz no verso 26. No verso 25, a Bíblia diz que, verso 26, disse o homem ou o anjo: deixa-me ir, dizia o anjo, porque já vem rompendo o dia. A madrugada estava terminando, e Jacó agarrado com aquele anjo. E o anjo disse: deixa eu ir embora. E Jacó, porém, respondeu: não, diga comigo, não te deixarei ir. Diga mais forte: eu não te deixarei ir. Eu não te largo. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. O que é isso, irmão? Insistência, foco, determinação. Deus muda a vida de pessoas que insistem. Gente que insiste, que não para. Gente que não para. Irmão, nós estamos orando há 2 anos. Deus, sacode esta igreja, taca fogo nesse povo. Deus, esta igreja precisa de avivamento. Esses crentes precisam ser sacudidos pelo Espírito Santo. E eu vou te falar uma coisa, tem hora que você desanima. Eu olho pela câmera, está lá o Yilmar encostando o carro, e eu lá em casa desanimado. Falo: Deus, eu estou contando meus pecados aqui, né, irmã? E o Yilmar está indo orar, meu Deus do céu. Nós estamos orando ali, Deus. Aí eu vejo o Miguel chegar. O Miguel nem membro da igreja é. Aí teve um dia que eu fiquei olhando para o Miguel. Miguel está aí não, né? Miguel não é membro daqui não. E eu não chamo ele para cá. Um dia, que se ele quiser vir, ele vem. Eu não chamo membro de igreja, irmão. Tem membro de igreja que taca confete em mim e fala: pastor, o senhor. O senhor. Aí eu vejo ele e falo: não, que esse crente é benção. Mas eu não chamo, não tem ninguém aqui que eu chamei para cá. Agora, essa região que está assim de gente que pesca aqui dentro, que fica só somebody love nos membros da igreja aqui para
Vai para lá que eu vou pôr você no altar. For para lá, você... Enfim, outra conversa. Aí um dia eu estou lá desanimadinho. Aí a igreja está fechada. Aí eu olhei assim, Deus, 6:05. Está lá um irmão na porta da igreja que nem da igreja é. Eu não estou afim, Senhor. Aí eu lá de casa apertei o botão e desliguei o alarme. Eu acho que o Dudu estava no dia. Cadê o Dudu? Eu abri o portão. Não sei se era o Dudu. Miguel. Aí, de lá eu falei, Deus, não vou, desanimado. Estou orando. Não me ajuda, Senhor. Está difícil, que as coisas, né? Aí eu vi aquele irmão Miguel entrando, ele entrou ali. Ele viu que o portão abriu, ele entrou. Aí ele chegou aqui, a porta fechada. Aí eu vi, está fechado. Eu não vou lá não, Deus. Falando com Deus, deitado, Senhor, Deus, eu não vou lá não. E eu olhava assim no celular, assim, falava, não vou lá não. Aí de repente eu mudei de câmera. Ele tinha entrado. E ele ajoelhou, pôs o rosto no chão, aqui na entrada dessa porta, com o rosto no chão, e ficou orando. Eu falei, oh meu Deus, ele não pode parar de orar. Deus usou aquele irmão naquele dia para falar comigo. Você não pode parar de orar. Aquele irmão nem é da igreja, e ele está de joelho no chão, com a cara no pó, na porta da igreja, joelhado e orando. Irmão, a gente não pode desistir. A gente não pode parar de orar. A gente precisa orar. Você sabe qual o dia que eu saio daqui alegre? Quando eu vejo uns 10 aqui orando comigo. Né, Ilmar? Quando está cheio. Tem 10. A igreja tem quase 200 mesmo. Mas quando tem 10, você vê como é que nós estamos. Quando tem 10, eu saio assim. Só Jesus. Irmão, Jacó ensina para nós que nós não podemos desistir. Nós temos que insistir. Se queremos transformação na nossa vida, nós temos que insistir com Deus. Ai, pastor, onde está isso? A Bíblia diz que Jesus ensina a parábola da viúva e do juiz. E a Bíblia diz que a viúva batia na porta do juiz. Julga a minha causa. E o juiz não vai. Julga a minha causa. Todo dia está lá batendo na porta do juiz. Ô juiz, julga a minha causa. E o juiz... Aí a Bíblia diz, Jesus diz, que o juiz disse, se eu não atender, ela não vai me deixar em paz. Eu tenho que ir lá. E aí então o juiz julga a causa. Jesus usa essa parábola para lembrar que se nós batermos, e batermos, e batermos, e batermos, a porta se abre. Se a gente insistir e não abrir mão, Deus vai agir. Jacó diz para o anjo diz, me solta, porque já está clareando o dia, eu preciso ir embora. E Jacó está grudado nele, Jacó está ali, eu não solto, me solta, eu não solto, me solta. Eu não te solto se você não mudar a minha história. Eu não te solto se você não transformar a minha vida. Eu não te largo se você não sacudir a minha igreja. Eu não te largo se você não mudar o meu ministério. Eu não te largo. Alguém pode dizer um aleluia aí? Amém? Eu não te largo. Decisão. Eu não paro de orar. Eu não desisto de servir a Deus. Eu não vou parar. É essa posição que Deus quer você, porque Ele vai mudar a sua história. Não é esse negócio, hoje eu estou animado para ir na igreja, hoje, amanhã eu não estou. Não, irmão, tem que estar animado.
difícil, né, irmão? Tá difícil. Amém, Jesus? Pode deixar aí, irmão. Estou terminando. A gente não pode desanimar. A gente não pode desistir. Diga para o seu irmão, não para agora não, irmão. Deixa Deus mudar a sua história. Estou terminando a próxima luta. É a luta da transformação. A Bíblia diz que o anjo vira para Jacó e fala assim: qual que é seu nome? No meio da briga, no meio da luta, Jacó pergunta para ele assim: muda aquela coisa ali, estou aparecendo lá? Beleza. Irmãos, no meio da luta, melhor esse som aqui para mim, aqui em cima. Ok? Ei, oi, oi. Melhorou? Melhorou aí, irmão? Aqui não. Melhor aqui. Oi. Põe um grave aí. Isso. Vamos dar um glória aí. Glória a Deus. Tá bom. Irmãos, no meio da luta, o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Você acha que o anjo sabia que Jacó tinha nome? Qual era o nome de Jacó? Sabia. Mas por que o anjo pergunta qual é o seu nome? Porque faz parte da transformação de Deus na vida de Jacó. O nome Jacó significa suplantador. Significa suplantador. O que é suplantador? É aquele que age para roubar a posição de alguém. É aquele que age para roubar e tirar a oportunidade que era do outro. Os antigos, principalmente nos tempos bíblicos, entendem que o nome falava a respeito da pessoa. Então o nome dizia bem quem era aquele tipo de gente. Então Jacó, ele foi acostumado a todo dia que alguém lembrava dele, chamava ele: ô Jacó. Lá na cabeça dele, ele lembrava: eu sou um suplantador, eu sou um enganador, eu sou alguém que rouba a oportunidade do outro. Quando o anjo pergunta o nome de Jacó, é porque o anjo queria fazer Jacó entender: essa é a sua realidade, mas eu vou mudar ela. No meio de um tratamento de Deus, Deus sempre vai nos confrontar com aquilo que nós somos. Às vezes, irmão, eu penso que eu sou tal. Às vezes eu penso que eu sou o pastor, porque eu sou o fera. E quantas vezes eu pensei, e imediatamente o Espírito Santo falou comigo: você não é nada. Você não é nada. Toda vez que você pensa que você é o tal, você precisa entender que no fundo você não é nada disso. Então Deus começou a mudar. Por que a história de Jacó? Por que perguntar o nome de Jacó? Para Jacó se lembrar: Jacó, você é gêmeos com seu irmão Esaú. Sim. E o seu irmão está nascendo. E a Bíblia diz que você pegou. Olha, irmão, os dois neném nasceu agarrado. Ô, barrigada, hein? Nasceu um, e no calcanhar do outro veio agarrado um outro neném. Quem era esse neném? Jacó. Só que quem nasceu primeiro? Esaú. Os dois eram gêmeos, mas quem saiu primeiro? Ô, irmão, está vendo como é que a vida é uma guerra? Começa a corrida do espermatozoide. Cheguei. Os restos ficou para trás. Não é isso? Aí, na hora de nascer é gêmeo. A cabeça primeiro é a minha. Opa, saí. Quem nasceu primeiro foi Esaú. E por que isso é importante? Porque existe uma bênção chamada bênção da primogenitura, que significa a bênção do filho mais velho. E esta bênção, ela é toda especial. Jesus era o unigênito. Depois do sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, ele se torna o primogênito. Então a primogenitura, ela é uma bênção. Então eu chamo o Mateusão de meu primogênito, meu primogênito.
primogenitão, enigmático. O que você está pensando, meu filho? É desse jeito, fica tirando a gente. Fica olhando, e aí, meu filho? Estamos aí, pai. Então tá bom. Jacó não tinha a bênção da primogenitura. Mas só que o que acontece? Eu vou passar isso rapidinho, senão nós vamos atrasar mais. Irmão, só que dentro da casa do pai de Jacó, de Isaac, acontecia uma coisa triste. Que a mãe gostava mais de um filho do que do outro. Isso é triste ou não é? Mas vou te falar, isso existe. Tem mãe que ela é maquiavélica. Ela gosta mais de um do que do outro. Irmão, eu sei disso. Não, meu filho é todo igual. Né, meu filho? Todos são iguais, minha filha. É ou não é, meu irmão? E quando a mãe fica sabendo que Esaú vai preparar para ir lá e levar o guisado e levar uma comida para o seu pai. O pai já está velho, não está enxergando direito. E o pai sabe que ele vai morrer a qualquer momento. Então ele fala, vem porque eu vou te abençoar com a bênção da... Aí Esaú vai lá. Esaú era cabeludo, caçador. Cabeludão. Todo peludo. A mãe vai e fala assim, seu pai tratou isso, isso e isso, e ele vai lá, vai fazer isso e tal. Olha, você podia ir na frente e se passar pelo seu irmão, e o seu pai já não está enxergando direito, e aí ele vai te abençoar no lugar do seu irmão, e a bênção uma vez dada, ela não é tirada. E o que Jacó faz? Cai no esquema da mamãe, e papai vai lá, engana o pai, não vou entrar nos detalhes, enganou o pai, mas você enganou o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó, ué. Não, é isso mesmo, ué. E passou o velho para trás e ele ganhou a bênção da primogenitura. Tem muita gente conseguindo bênção de maneira errada. Eu já vi moça que sai com o patrão para ganhar um aumento, para ganhar uma promoção. E ainda chega na família e fala assim, fui promovida, sou muito competente. Sou competente. Eu trabalhei em lugar de escritório, em área de escritório de empresa. Bom, irmãos, Jacó, quando ouviu o anjo perguntar qual o seu nome, Jacó lembrou de quê? Oh Deus, eu na realidade eu sou um enganador, que eu enganei meu pai. Eu sou uma farsa. Eu sou uma propaganda enganosa. Eu enganei meu irmão. E Jacó só estava naquela distância das suas terras, sabe por quê? Porque o irmão dele, quando descobriu que ele tinha enganado e roubado a bênção, o irmão dele falou assim, é melhor você fugir. A mãe falou, é melhor você fugir porque seu irmão vai te matar. Aí Jacó foge. Mas ali Deus está falando com Jacó, mostrando para ele, Jacó, tá vendo? Que bênção é essa, Jacó? Que você teve que enganar para poder receber? Gente que vive mentindo, irmão. Deus não abençoa através de mentira. Deus não faz você enganar para ganhar vitória. E ainda depois vai contar testemunho. Meu irmão, não conta esse tipo de testemunho, que isso não é testemunho. Sabe, irmão, não é. E aí quando Deus pergunta, qual é o seu nome? É a mesma coisa de dizer, ô Jacó, vem cá, você está lutando comigo para ser abençoado? Então aqui, qual que é seu nome? Qual que é a sua história? Quem você é? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está sacudindo a gente para falar assim, você quer que eu te mudo? Então você tem que reconhecer quem você é. Eu vou mudar você. Mas você tem que saber que você é um enganador. Que aquilo que você diz que é bênção, não é bênção coisa nenhuma, porque você enganou seu pai.
Você enganou seu irmão, você roubou do seu irmão. Deus quer nos levar a entender quem nós somos. Às vezes quem olha para a gente, irmão, fala assim, não, crente, gente boa. Esse crente, quando ela passa aqui, que ele é crente mesmo. Irmão, às vezes é só uma casca. Mas lá dentro está cheio de miséria. Lembra de Jesus falando dos fariseus? Sepulcros caiados, por fora está limpo e adornado, enfeitado. Não é assim o sepulcro? Lá no cemitério? Está limpo e adornado. Uns é de mármore, outros é de granito, outros é disso, outros daquilo, outros é simples. E passa um cal branco lá, põe umas florzinhas. Jesus diz, vocês são sepulcros caiados. Por fora está limpo e adornado, mas por dentro está cheio de rapina. O que é rapina? Carniça. Está cheio de rapina e de iniquidade. Coisa que fede. Por fora é bonito, mas por dentro está podre. Então, quando Deus vai mudar a nossa história, Ele quer pôr na mesa quem nós somos. E aí, irmão, a gente tem que tirar nossas máscaras. Dizer, Deus, eu sou isso aí mesmo. Você quer crescer diante de Deus? Não use máscaras. Diga para Deus quem você é, sempre. Fala, Deus, eu sou um invejoso. Deus, eu menti naquele negócio ali que eu falei. Larga aquela dona. Falo com Deus. Não, pastor, somente. Eu não sou um ser celestial. Eu sou um homem. Deus, eu sou soberbo. Eu fiquei soberbo achando que eu sou tal e eu não sou, Deus. Essa é a oração que agrada a Deus. Quando você achar que você é demais, mostre para Deus, Deus, demais aqui é o Senhor, eu não sou. Deus, quando vai mudar alguém, Ele faz isso. E última coisa, para nós terminarmos. A luta da conquista. Verso 28 diz, então disse, você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e tem prevalecido. Irmão, quando Deus muda a nossa história, Ele muda o nosso nome. E a Bíblia diz que lá no céu nós teremos um novo nome. E eu vou dizer a você uma coisa. Deus mudou o nome de Jacó. Você não vai ser mais o Jacó enganador, mas você vai se chamar Israel, que significa príncipe de Deus, porque lutastes com Deus, com os homens e prevalecestes. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua vida. Talvez nós somos uma farsa, mas Deus quer mudar a nossa história. E eu profetizo que esta semana o Espírito de Deus vai te incomodar e vai te chamar para um lugar a sós e vai te dar uma insatisfação na alma, vai te incomodar. Sabe o que é? Para que você fale assim, eu vou ficar sós com Deus aqui. Fica todo mundo de lá, eu vou ficar sós. Porque Deus quer mudar a história da nossa igreja. Deus quer mudar a história da nossa igreja. Deus quer mudar a história da nossa igreja. Deus não quer uma igreja de oba-oba, uma igreja de modismo. Deus quer uma igreja de propósitos, uma igreja que pode vir o que vier, mas nós temos um propósito, nós estamos caminhando nele. Deus vai nos dar vitória, Deus é conosco, queremos glorificar a Deus, queremos que a glória de Deus desça sobre nós e abençoe pessoas. Feche os seus olhos. Pai celestial e santo, eu oro em nome de Jesus e eu peço que o Senhor possa encher a vida de cada um desses irmãos, que o Senhor possa incomodar a nossa igreja e a partir de hoje comece um tratar do Senhor.
Comece o tratar do Senhor na vida da igreja, porque nós estamos orando para um avivamento. Deus, faz isto. E ainda que o Senhor tenha que marcar a nossa vida, ainda que nós saiamos mancando no final desta luta, mas nós vamos sair abençoados. Deus, confronta a vida de cada um de nós. Deus, confronta-nos e nos lança em rosto aquilo que verdadeiramente somos e que o Senhor quer mudar. Pai, que esta palavra esteja no nosso espírito, na nossa alma, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e graças a Deus. Erga suas mãos, vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a Deus de pé? Vamos dar uma salva de palmas. Diga: Deus, muda a nossa história. Diga: Deus, muda a minha vida. Abre seus lábios, diga: Deus, muda a minha vida. Diga: Deus, muda a vida da igreja. Deus diz: muda, muda. Diga para Deus: Deus, muda a minha igreja. Muda a vida do meu pastor. Muda a vida dos meus irmãos. Muda no Senhor. Muda o nosso nome. Muda no Senhor.